Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje, mais uma quinta-feira e mais uma tarde, para nós lermos a palavra do Senhor. E hoje nós estamos com este propósito para lermos Atos 17. E nós estaremos lendo um total de 34 versículos. E como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas eu estou aqui com o propósito de juntos nós lermos a palavra do Senhor. E hoje, o tema que nós estaremos hoje destacando aqui para a nossa leitura, Atos 17, versículo 1, Paulo em Tessalônica e em Bereia, Fala em Bereia, aí vocês já começam a compreender que era um povo que aproveitava para poder desfrutar e ler as Escrituras sagradas. E nós, irmãos, temos que acompanhar os irmãos de Bereia, os bereanos, que é fazer leitura, não é simplesmente ouvir o que o pastor está pregando e não conferir dentro da palavra de Deus. Por causa disto, muitos estão sendo enganados com a Bíblia, com a palavra nas suas mãos. Não temos que culpar fulano, não temos que culpar a igreja fulana de tal, não temos que culpar pastor fulano de tal. Não. Muitas das vezes, nós somos os culpados de estarmos fazendo absolutamente diferente da palavra, porque muitas das vezes nós não temos o costume de ler a palavra do Senhor. E é como a palavra já nos diz, falta de sabedoria, peça a Deus. E esse peça a Deus não é somente você pedir a Deus, é você se alimentar das Escrituras sagradas. É você adquirir conhecimento. Você observa que quando nós estamos na escola, que nós queremos nos aprofundar sobre a história do Brasil. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a história do Brasil. E depois que nós estudamos a história do Brasil, nós estamos aptos para qualquer discussão, para qualquer fala sobre este assunto, nós já estamos capacitados para aquilo. E a palavra de Deus, irmãos, não é diferente. Quantas das vezes tem pessoas que ouvem pregações estranhas, mas por não conhecer exatamente as Escrituras, ele não sabe intervir ou ele não sabe dialogar, com a pessoa para poder trazer ao pé da letra o Evangelho do Senhor. Então, nós precisamos adquirir conhecimento. O advogado, quando ele se forma, os livros não são jogados, são comprados mais, eu quero mais livros. Os médicos, quando se formam, eles não jogam aqueles livros fora, não. O que acontece? Eles compram mais, vão estudando o tempo todo. E o cristão é do mesmo jeito. Nós, quando aceitamos a Jesus, é hora de nós pegarmos a palavra de Deus para podermos ler, compreender e entender a palavra do Senhor, nosso Pai. Amém? Então, neste momento, vamos já para a leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este canal é o canal Tempos Rio. Então vamos lá agora para a leitura, Atos 17 e versículo 1, que diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia,
chegaram a Tesalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura. Verso 3. E expondo e demonstrando que convinha com o Cristo padecer e ressuscitar dos mortos, e este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Verso 5. Mas os judeus, desobedientes, movidos de invejas, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procurava tirá-lo para junto do povo. Verso 6. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Verso 7. Os quais Jasson recolheu, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Verso 8. E alvoroçaram a multidão, e os principais das cidades que ouviram estas coisas. Verso 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Verso 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tesalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Verso 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tesalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Verso 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Vamos agora para o tópico 2, que é Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Vamos lá à leitura, Atos 17 e verso 15. E os que acompanhavam Paulo e levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo,
vendo a cidade tão entregue à idolatria. Verso 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religioso, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoico contendia com ele. Uns diziam: que quer dizer esta? O que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Verso 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Verso 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Verso 21. Pois todos os ateniense e estrangeiro residente de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões ateniense, em tudo vós vejo um tanto supersticioso. Verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Verso 25. Tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Verso 26. E de um só vez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Verso 27. Para que busquem ao Senhor, se porventura, tateando, ou pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós. Verso 28. Porque nele vivemos e nós movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Verso 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifícios e imaginação dos homens. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta
os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Verso 33. E assim Paulo saiu do meio deles. Verso 34 e final. Todavia, chegando alguns varões a ele, crerão, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém? Então foi aí a palavra do Senhor, um total de 34 versículos. Foi a leitura do livro de Atos, capítulo 17. E o que nós queremos fazer aqui um comentário, como eu sempre digo, é exatamente a respeito dos irmãos ali de Bereia. Nós vemos, irmãos, que hoje em dia é muito comum muitos crentes lerem a Bíblia somente no momento em que o pastor está ali a pregar a palavra. E terminou de ler a Bíblia, tem muitos crentes que fecham a palavra do Senhor, né? Não acompanha a liturgia por completo. Eu quero dizer para você, meu irmão, a Bíblia, ela não é simplesmente para dizer que nós somos um cristão, porque o cristão verdadeiro, ele é independente dele estar ou não estar com a Bíblia nas mãos, ele tem que representar, ser um testemunho vivo da palavra de Deus. E eu quero dizer que Paulo, quando ele chegando em Tesalônica, o apóstolo Paulo, ele prontamente, ele procura uma sinagoga para poder ali pregar a palavra do Cristo, o vivo. O que acontecia não foi incomum naquela sinagoga, porque todos, quando começavam a ouvir Paulo, todos paravam o que estava fazendo para poder acompanhar, e Paulo ali começava a testemunhar a respeito de Jesus. Nós vemos, irmãos, que em consequência de tudo, a consequência da manifestação do poder do Espírito Santo, alguns ouviram e creram, tanto como sendo judeus ou como sendo grego. Ouviam a palavra, guardavam a palavra e certamente a mudança já começava a acontecer. Mas como não diferente, né, irmãos? Às vezes acontecem situações no dia de hoje e a gente fala, meu Deus, o povo de hoje está tão estranho. Não, o povo de antigamente já era um estranho. Porque Paulo, quando ele começava a falar do evangelho, sempre levantava um para tentar caluniar com inveja, né, pelo que Paulo fazia e prendia a atenção daquele povo. Você vai ver que do capítulo Atos 17, versículo 5 ao 9, você vai ver que cria ali nos judeus uma inveja. E essa inveja, a inveja de Paulo, porque Paulo pregava a palavra,
Paulo trazia o evangelho e todos ouviam e todos atendiam. Você vai ver que alguns judeus, eles começam a formar ali como um motim, né? Organizam ali um motim contra os cristãos. A palavra do Senhor vai dizer que a primeira coisa que aquela organização fizeram ali foi invadir a casa de Jasson. Por que Jasson? Porque Jasson tinha acomodado Paulo e Silas. Jasson foi um que recebeu Paulo, recebeu Silas. E quando aquela organização, quando aquele povo daquele motim souberam que Jasson tinha acomodado, foram lá, invadiram a casa de Jasson, querendo pegar Paulo, querendo pegar Silas. Só quando ele chega lá não tinha mais Paulo, não tinha mais Silas. Mas aí a organização fala assim, não, a gente não pegou Paulo, não pegou Silas, mas a gente vai ter que levar alguém à frente do magistrado. Vamos ter que levar, quer dizer, em outras palavras, vamos ter que levar algum culpado. E o culpado ali era quem? Jasson, porque tinha acolhido a Paulo e Silas. O que acontece com Jasson? É preso. Então, irmãos, a gente vê que a perseguição era muito mais severa antigamente. Pode piorar na atualidade de hoje? Cumprimento da palavra? Sim, pode. Pode piorar. Mas é tão maravilhoso, irmãos, quando nós colocamos no nosso coração a vontade e o desejo de pregar a palavra. Vocês observam que os cristãos de Bereia, eles eram uns que ouviam a palavra, que ouviam aquilo que Paulo estava pregando, as revelações que Paulo testificava do Messias, e você vai ver que eles não ficavam somente nessa, eu ouvi e está tudo ótimo, não. Eles iam, pegava a palavra para poder conferir exatamente aquilo que estava sendo pregado. Em outras palavras, os irmãos de Bereia, eles estavam atentos às profecias ditas e eles pegavam a palavra para ver se exatamente era aquilo que estava sendo anunciado conforme a palavra do Senhor. E hoje em dia tem muitos crentes que não precisa conferir, né? O apóstolo, o pastor, o pregador falou ali, para ele está tudo ótimo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela continua sendo uma bússola para as nossas vidas. E a bússola, você tem que olhar, uma bússola naturalmente falando, você tem que olhar e você tem que se localizar para você sair do lugar que você está. Os irmãos de Bereia, eles faziam exatamente isso, a pregação era pregada, a profecia era dita, mas eles pegavam dentro da palavra para poder acompanhar se tudo aquilo era veracidade de Deus. E hoje em dia, a gente vê, irmãos, nas redes sociais, né, quantos fazendo coisas que a palavra do Senhor não se adequa, né? Ou melhor dizendo, estão contradizendo a palavra do Senhor. E muitos se aglomeram, muitos se ajuntam exatamente por falta do conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Os apóstolos, eles pregavam. Os apóstolos entravam nas sinagogas, tanto para os judeus, quanto para os gregos, quanto para os gentios. E vocês observam que quando chegam em Bereia, Paulo, ele vai dizer que ele encontrou uns irmãos nobres, né?
Nobres por quê? Especiais por quê? Porque também se alimentavam da palavra do Senhor. Diferentemente de outros lugares aonde simplesmente queriam a bênção, queriam ali o milagre. Os irmãos de Bereia, eles alimentavam-se da palavra, mas eles também acompanhavam e liam a veracidade. Vocês vão ver que os bereanos, eles nos representam hoje ou nos ensina muito com a respeito, o amor à palavra de Deus. Não é conforme eu falo, é conforme a palavra ela fala. E hoje em dia o que acontece aí muitas das vezes, que a palavra de Deus, ela é pregada em um certo contexto, e ali é fechado a Bíblia, e aí começa a aparecer só palavras doces, né? Palavra que massageia o nosso ego, e a gente chora, e a gente pula. Os irmãos bereanos, eles nos representam na nossa atualidade com respeito o amor à palavra de Deus. E eu pergunto para você hoje, quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Por isso, irmãos, que eu coloquei no meu coração de estarmos lendo a palavra do Senhor. Pelo menos um capítulo de segunda a sexta, porque eu preciso da leitura. E conforme eu estou fazendo aqui, lendo juntamente com vocês, é um incentivo para mim. É um incentivo para mim ler a palavra do Senhor. E aí muitas das vezes tem pessoas que falam, eu leio, mas leio salpicado, né? Um versículo aqui, outro versículo ali. Não, tá bom, é ótimo também. Mas dá uma vergonha em mim, crente há tanto tempo, e não ter conseguido ler a Bíblia. Ler a Bíblia que eu falo é assim, pegar um capítulo, pegar um livro e ir até o fim, como nós estamos fazendo. Né? A Lília já leu a Bíblia uma vez já, por completo, agora está pela segunda vez. E muitas das vezes, crentes de 50 anos não leu um livro. Um livro. Cadê os bereanos, né? Cadê os irmãos de Bereia? Nós vamos, irmãos, te convidar, você que está conhecendo o canal hoje, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui às 3 horas, né, lendo a palavra do Senhor, um capítulo. Como eu sempre digo, não estou aqui para pregar, apenas a gente faz um breve comentário da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Vou parar por aqui para nós já fazermos uma oração e agradecermos a Deus por mais esta tarde. Aqui tá ensolarado aqui, né? Tá ensolarado, mas não é aquele sol carioca não, né? Tá aquele sol meio barro, meio tijolo, né? Mas tá sol. Amém? Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aí o canal Tempos Rio, né? Nesta sequência da passeata do Rio de Janeiro aí, hoje foi colocado mais né? Mais uma passeata. A irmã Marisa que fica só lá aguardando, né? As próximas. Então aguarda aí amanhã, 7 horas da manhã, mais uma passeata, mais um vídeo, né? Mais uma parte desta passeata. Amém? Então que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Eu quero já fazer uma oração, agradecermos a Deus por tudo o que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, derramado bênçãos, e vamos pedir do Senhor, Senhor, eu preciso da tua graça, Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai,
pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas. Visita, Senhor, o meu lar, a minha família, o lar deste irmão, o lar desta irmã, esta pessoa que necessita da cura, necessita do milagre, Pai. Senhor, derrama a tua bênção, sejas conosco, fortaleça-nos, ó Pai, para nós cumprirmos com este compromisso de estarmos aqui, lendo a tua palavra para obter conhecimento e a tua graça em nossas vidas. Muito obrigado. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais esta live, né? Hoje, quinta-feira abençoada, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Agradecimentos aqui, teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Acompanhe aí no canal Tempos e os demais vídeos que nós temos colocado. E teremos aí vídeos de Rio Bonito, né? Estaremos agora domingo pela manhã, estaremos em Rio Bonito e vamos registrar tudo ali. Estaremos também dia 18, Itaguaí. Em Itaguaí, nós estaremos ali também registrando tudo com o pastor Rodrigo e também a nossa irmã Emília. Vai ser uma bênção no dia 18, ali na cidade de Itaguaí. Vai aguardando aí que vamos ter vários vídeos aí no canal Tempos Rio. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.